noite, hoje em dia. E nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Se você crê, levanta a sua mão. Erga a sua mão e glorifique o Senhor. Louve o Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Louve ao Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda majestade seja dada ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, e a Ele todo louvor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Eu preciso que vocês me ajudem a ministrar hoje. O Senhor tem grandes coisas para se fazer na minha vida e na sua vida. Agora você precisa acreditar. Há tempos atrás o Senhor veio ministrando bastante no meu coração acerca de termos intimidade com Ele. Assim como a minha esposa Roberta falou no início aqui do culto. E às vezes a gente se preocupa tanto em ter intimidade, em buscar intimidade com o Senhor. E às vezes a gente pula passos, né? Um processo que deve ser seguido. Mas antes de eu começar a palavra, eu quero me apresentar. Não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Fabiano. Hoje eu sou supervisor de uma rede, para a glória do Senhor, junto com a minha esposa, a supervisora Roberta, a mulher que eu sou apaixonado. Presente que o Senhor me deu. E juntos temos 2 filhos abençoados, o Felipe e a Rafinha. E que tudo seja para a glória do Senhor. Somos discípulos dos pastores Silvio Damares, do pastor Michel e da pastora Evelyn. E hoje, para a glória do Senhor, eu estou aqui para trazer a palavra dele para você. E como eu disse, às vezes a gente se preocupa muito em buscar intimidade com Deus. E não está errado, está certo. Porém, antes de nós termos intimidade com Ele, existe algo que nós precisamos fazer antes, que é nos aproximar dEle. Repete aí, nos aproximar. Eu quero fazer uma simbologia para vocês entenderem esse processo, porque, como eu disse, é importante sim ter intimidade com Deus, mas antes de eu ter intimidade com Deus ou com qualquer outra pessoa, eu preciso me aproximar dela, né? E o exemplo básico, a Roberta, minha esposa, antes de nos casarmos, nós nos conhecemos. Algumas pessoas sabem da nossa história. A gente, digamos que nós nos odiávamos, né? Ela não gostava do meu perfil e eu nem tão pouco do dela. E aí Deus foi preparando assim uma situação onde nós diariamente precisávamos nos ver, porque o meu trabalho dependia do dela. E aí chegou um momento que eu falei, ela não é tão chata assim, né? Até que ela é bacaninha, né? E aí a gente começou a ter a proximidade. Eu comecei a conhecê-la, ela começou a me conhecer melhor. E o tempo foi se passando, nós fomos respeitando, né, o processo. Até chegar um dia que nós começamos a compartilhar as nossas intimidades. Então com Deus não é diferente. Às vezes você quer ir com tudo. Não, eu quero ter intimidade com Deus. Às vezes, não, eu não estou dizendo que você está errado. Às vezes você fala, não, eu vou para o monte, eu quero ter intimidade com Deus. Não, eu vou fazer uma consagração, um propósito, um jejum. Mas você já parou para pensar que primeiro você precisa se aproximar dele? Porque o que o Senhor mais quer é ter essa aproximação, essa proximidade, para posteriormente gerar uma intimidade. Há mais ou menos uns 2 meses o Senhor vinha falando muito conosco acerca de intimidade. Pode sentar, igreja, por favor. Acerca de intimidade. Eu falei para a Roberta, eu falei, amor, o que Deus quer falar? Intimidade, a proximidade, intimidade, a proximidade. Você fica aí? E aí eu falei para a Roberta, falei, amor, vamos fazer um devocional. E nesse devocional nós vamos chamar a rede, a supervisão para estar conosco. E durante esses 28 dias nós fizemos a leitura do livro de Mateus. Nós iniciamos no dia 1º de agosto, encerramos há 3 dias mais ou menos, 4 dias atrás. E aí o Senhor me ministrou para mim, falou assim, você entendeu agora, Fabiano? Que às vezes você mesmo, as pessoas querem ter intimidade comigo, mas antes de ter intimidade comigo, vocês precisam me conhecer, porque eu já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Então para mim você
né, vocês, nós não tem novidade. Deus já nos conhece. Porém, nós precisamos descobrir quem é Deus. Quem é o Yahvé? Será que todo mundo tem ciência de que um dos nomes de Deus é Yahvé? Se você não sabia, fique sabendo hoje. Isso se trata de proximidade, né? E essa proximidade, como eu disse, vai gerar a intimidade. Nós estamos no mês do tema onde nós estamos falando sobre candeia. E Mateus, ele diz lá, né, no capítulo 6, versículo 22, ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Então eu acredito que foi dessa forma que o Senhor conversou comigo e falou para mim: busque mais a proximidade, Fabiano. As pessoas que têm caminhado com você, né, oriente eles a aproximar mais de mim, porque é consequência, a proximidade, ela vai gerar a intimidade. E eu coloquei como tema dessa ministração, diz assim, ó: sem a proximidade, não tem intimidade. Então repete comigo aí: sem a proximidade, não tem intimidade. Eu vou ler um texto para vocês, está lá em João 12, do versículo 1 ao 3, vocês vão entender um pouco mais. E diz assim, ó: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta, sua irmã, servia. Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, sua outra irmã, pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Só para vocês entenderem, acredito que muitos já leram essa parte, essa passagem, mas nunca entenderam acerca de por que Maria pegou aquele perfume, ungiu os pés de Jesus e com o seu cabelo enxugou. Naquele tempo, para vocês entenderem, quando a pessoa recebia um visitante na casa dela, era de costume ter uma bacia na porta, com água limpa e uma toalha. Então muitos ali praticamente todos usavam sandálias abertas, e os pés se enchiam de pó, de poeira. Então, como forma de cortesia, né, de respeito ao seu visitante, ali já ficava a bacia e o pano. Jesus, com certeza, alguém lavou seus pés, alguém enxugou seus pés. Mas como o texto diz no início aqui, dias atrás Lázaro havia morrido devido a uma enfermidade. E as suas irmãs Marta e Maria enviaram mensageiros para Jesus dizendo: olha, o seu amigo faleceu devido a uma doença. 4 dias depois, Jesus esteve lá em Betânia, pediu para que se abrisse o sepulcro e deu uma ordem. Lázaro saiu com o fôlego de vida novamente. Eu entendo, o Senhor ministrou no meu coração da seguinte forma: que Maria, ela tinha um sentimento de gratidão tão grande, mas tão grande para com Jesus, por ter trago de volta o fôlego de vida do seu irmão Lázaro, de que ela falou: só essa cortesia do meu Senhor lavar os pés e ser enxugado não é suficiente. E ela pegou aquele perfume caro, ungiu os pés de Jesus e com seus cabelos enxugou. Isso foi uma forma de demonstrar respeito, reverência a Jesus. E o texto diz que ele foi convidado para jantar. Mais uma forma de gratidão da parte de Lázaro, porque dias atrás ele estava morto. Repita comigo: morto. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, devolveu o fôlego de vida para ele. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o Senhor, ele sabia de tudo que ia acontecer ali, né? E ele se orgulhou. Eu me colocando no lugar de Jesus Cristo, eu me sentiria orgulhoso de entender que aquele ato que ele havia feito, de ter trago o fôlego de vida, de ter devolvido o fôlego de vida a Lázaro, despertou, não somente em Lázaro, mas na sua família, a gratidão. E a pergunta que eu faço hoje, para você que está aí sentado: você tem sido grato ao Senhor na mesma medida do que Ele tem te entregue? Ontem, nas casas de paz, a auxiliar Deise falou sobre isso. E eu fiquei tão orgulhoso, porque eu conheço, né, um pouco do processo da vida dela, com o esposo dela. E isso foi tão forte que ela, né, ministrou naquela casa de paz. Será que a minha gratidão ao Senhor tem sido páreo, compatível ao que Ele tem provido na minha vida?
é tempo de refletir sobre isso. Porque para nós termos intimidade com o Senhor, nós precisamos nos aproximar. E a aproximação gera intimidade. E a intimidade consequentemente, vai gerar essa gratidão no nosso coração. Tá? Eu quero que vocês repitam comigo assim, ó. Eu vou falar, depois vocês repitam. Quem tem intimidade se aproxima. Quem se aproxima tem intimidade. Isso é uma via de duas mãos. Quando você busca a proximidade, a intimidade vem. É uma coisa traz a consequência da outra, né? Então o que eu quero deixar para você hoje aqui, principalmente para, por exemplo, de repente tem alguém que está passando por um processo aí que não tem mais força, já depositou nas mãos do Senhor. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu estou sem força. Eu estou desesperado, eu estou desesperada. A minha vida, eu não sei mais o que fazer. De verdade, Pai, eu não tenho mais por onde buscar essa provisão. Eu não tenho mais por onde buscar essa solução. Quando Jesus, Ele se entregou no madeiro por mim e por você, cumprindo um propósito de Deus, como as Escrituras já diziam lá no Velho Testamento que iria acontecer, no mesmo momento que o fôlego de vida deixou Jesus, o Espírito de Jesus se despregou, né, se desprendeu do corpo de Jesus, a palavra do Senhor diz que o véu do tabernáculo, ele se abriu, ele se rasgou, de cima a baixo. E o que quer dizer isso? Que a partir de agora, a partir daquele momento, foi aberta a oportunidade para eu e você, para nós, buscarmos nele, depositarmos o nosso fardo na mão dele. Esse problema que de repente você está passando, essa adversidade, essa dificuldade, essa opressão, essa injustiça que está acontecendo na sua vida, o Senhor manda te dizer que Ele está contigo, que Ele é contigo. Não importa onde você estiver, meu irmão e minha irmã, busque o Senhor. O louvor acabou de dizer aqui, né, que nós precisamos louvar ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação, não se dê por vencido, porque aquele que habita em nós, aquele que habita em você, é bem maior do que está lá fora. O meu Deus e o seu Deus, a palavra diz que Ele é capaz de fazer o impossível aos nossos olhos se tornar possível, mas nós precisamos acreditar nisso, tá bom? O segundo tema que eu dei para essa ministração é: a intimidade leva a níveis maiores. Muitos aqui tem sim intimidade com o Senhor, já teve experiências com o Senhor, mas pode ser que em algum determinado momento da sua vida, a insegurança, o medo, né, a incerteza se deparou com você, e por algum motivo você parou na fé. Por algum motivo, você mesmo tendo essa intimidade com o Senhor, você já deve ter feito todo o caminho de aproximação com o Senhor, de intimidade com o Senhor, mas por algum motivo, infelizmente, você parou na fé. Mas o Senhor manda te dizer uma palavra de novidade. E não importa, né, o que aconteceu, Ele nos vê, Ele sonda o meu coração, Ele sonda o seu coração. Pode ser que uma pessoa da sua família, um próprio irmão da igreja, está te apontando, né? Poxa, Fabiano, você era uma pessoa que servia ao Senhor, que fez grandes coisas, que ganhou vidas para o Senhor, porque, né, é mais fácil o homem apontar, ele vê o exterior, né? Ele vê a nossa parte exterior, a parte que está por fora, a vista do natural. Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele sabe do seu interior, Ele sonda o seu coração, e Ele sabe de que você é filho amado, e você precisa saber disso. Você é filho amado do Senhor. Pode ser que o inimigo venha trazer essas calúnias, essas mentiras, esses apontamentos, né, para a sua vida. Mas eu, como um servo do Senhor, como um profeta de Deus, eu profetizo que a partir de agora, em nome de Jesus, esse cenário está mudando. Porque Jesus, Ele é novidade de vida. As boas novas que está sendo entregue por nós e para nós, vem da parte dEle. Por isso eu te falo, não desista. Quero ler mais uma passagem bíblica, que está em Mateus 17, e diz assim, 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. E enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz.
E de repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, a outra de Moisés e a última de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem se abriu e os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. E disse: ouçam-no. Deus está te dizendo nessa noite, escuta a voz dele. Às vezes está tão preocupado com tantas coisas e o Senhor só quer a sua atenção. Essas preocupações fazem parte do processo. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele também afirmou para que nós tivéssemos um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, e se eu e você estamos com ele, a vitória é certa. E eu vou continuar, versículo 6. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio, diga comigo, à proximidade. Jesus se aproximou e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. O Senhor manda te dizer, não tenha medo. Não tenha medo, não se dê por vencido. O que eu entendi aqui, nesse texto? Que Jesus, ele levantou consigo 12 discípulos, sim ou sim? 12 discípulos. Desses 12, não quer dizer que 3 eram melhores ou mais queridos de Jesus, mas eles não se satisfaziam só de ter intimidade. Eles tinham essa necessidade de estar perto, de se aproximar, de ficar próximo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E eles tiveram esse privilégio. Através dessa proximidade, que gerou ainda mais intimidade com o Mestre, levou os 3 a terem uma experiência. Eles foram a um nível maior. Imagina só, você estar de frente com Jesus, fazendo a obra com Jesus, e ele falar assim, ó: Cleiton, seu Braz, Davi, vem comigo, vamos até um monte que eu preciso deixar vocês participarem e verem, né, dessa experiência. Vocês vão subir, vão ser elevados de níveis nessa noite. E foi o que aconteceu com eles 3. Eles tiveram essa experiência. E eu costumo falar para as pessoas que estão mais próximos de mim, né? Eu costumo brincar assim, eu falo: você quer passar de ano? Fica perto. Você quer passar de ano? Cola, fica perto. E eu quero dizer para você nessa noite, principalmente quem é membro da igreja, quem faz parte de uma rede, né, quem faz parte de uma célula, não desgrude do seu discipulador. Não se afaste do seu discipulador, porque Pedro, Tiago e João ministrou isso no meu coração através dessa passagem, que quanto mais próximo eles estavam de Jesus, mais sendo elevado de nível, mais experiências o Senhor estava permitindo eles viverem. E o que o Senhor mais quer, o que Ele mais deseja, é ter intimidade comigo e com você. Assim como Ele teve com Adão e Eva, assim como Ele teve com Adão e Eva, Ele quer ter comigo e com você. Mas nós precisamos fazer a jornada correta. Às vezes a gente quer cortar caminho. Cortar caminho às vezes vale a pena, né? Você dá uma desviada aqui, dá uma desviadinha ali para as coisas acontecerem mais rápido. Mas as coisas com Deus, aprendam uma coisa aqui: caminhar com o Senhor precisa ter ordem e decência, né? E é normal a gente querer cortar esse caminho, né? Porque nós vivemos um tempo de imediatismo. A gente precisa ver que as coisas acontecendo, precisa ser na hora. Antigamente as informações, que quando vinha da Europa, da Ásia, demorava dias até editar o jornal, né, a folha de jornal, até a gente descobrir, demorava 2 a 3 dias. Hoje, em questão de segundos, a gente fica sabendo de coisas que acontecem do outro lado do mundo, e é o imediatismo. E isso foi implantado em nós. Mas como eu disse, caminhar com Jesus é diferente. Seguir os passos do Mestre é diferente. Exige ordem e decência. O Senhor quer nos levar a viver algo novo. Nós estamos vivendo um tempo onde a colheita está sendo farta. A nossa igreja, a comunidade de Avivamento em Cristo Sapopemba, nós estamos vivendo um tempo de colheita, de fartura. Mas para que isso acontecesse, pessoas lá atrás, eles pagaram o preço. Eles buscaram se aproximar de Jesus Cristo. Eles deram ouvido àquilo que o Senhor queria e desejava e ordenava que fosse feito. E eles seguiram os processos. Os nossos pastores hoje, olha o que aconteceu em 9 meses acerca dos nossos jovens.
9 meses. Quanto tempo leva para uma mulher gerar uma criança? 9 meses o Senhor gerou esse ministério de jovens dentro da nossa igreja. E eu creio muito, conversando com os nossos pastores, eles falaram para nós, para os supervisores, disseram: pessoal, se prepara, porque isso é só o começo. O que Deus tem para fazer com a nossa igreja, através das nossas vidas, está longe da nossa imaginação. Os nossos pastores têm uma visão aguçada, né? Eles são diferenciados. E eu me apego nisso, quando eu digo: quem quer passar de ano, fica perto do seu discipulador. Eu, junto com a minha esposa, os supervisores, nós entendemos isso. E nós, sempre que possível, nós grudamos mesmo, sabe? Somos até um pouco chatos com os nossos pastores. Mas por quê? Porque a gente sabe que ali existe um alimento que o Senhor concede. Eles fizeram um caminho, nós estamos fazendo um caminho. Vocês também estão fazendo esse mesmo caminho. Mas o que eu quero pedir para vocês encarecidamente: faça o caminho, mas siga o processo. Porque se nós quisermos cortar esse caminho, nós vamos voltar para o final da fila. E não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. Como eu disse, o Senhor quer viver e quer fazer com que você viva algo novo. A minha pergunta hoje para você: o que você decide? Como foi falado pela pastora Damari, você vai ficar olhando? Você vai ficar olhando esse rio rápido passar? Você vai ficar olhando essa unção que está disponível para todos passar? Ou você vai se jogar? Ou você vai fazer parte? Ou daqui 2 anos, daqui 5 anos, você vai levantar sua mão e vai glorificar o Senhor e falar assim: ó, eu fiz parte disso, eu me joguei nesse rio. A minha pergunta é essa para a igreja hoje. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O Senhor me ministrou hoje sobre algo importante. E é uma sequência, como eu disse, do processo. Diz assim, ó: quanto mais aproximação, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais profundidade. E quanto mais profundidade, mais unção. E quanto mais unção, o Senhor vai te dar mais propriedade. E Ele te dando mais propriedade, Ele vai nos dar desafios. E esses desafios serão maiores, porque através desses desafios nós seremos levados para níveis maiores, teremos experiências maiores com o Senhor. Mas você precisa seguir esse processo. Então vamos repetir comigo? Mais aproximação, mais intimidade. Mais intimidade, mais profundidade. Mais profundidade, mais unção. Mais unção, mais propriedade. E mais propriedade, novos desafios. Grandes desafios. O Senhor quer levar, Ele quer nos levar. Ele não faz acepção de pessoas, sabe? Não tem o que é melhor, o que é pior. Não tem o que é mais ligeiro, o que é mais devagar. Ele nos vê da mesma forma. Não sei se vocês assistiram, acompanharam um pouco sobre a série do The Chosen, né? Ali eles conseguiram relatar, né, um pouco da personalidade de cada discípulo de Jesus Cristo. Tinha uns mais rapidão, tinha uns mais sanguíneos, tinha uns que era mais amor, tinha um que era mais devagar, tinha uns mais corajosos, tinha um outro que é mais temeroso, mas todos estavam debaixo da mão poderosa do Senhor, e todos cumpriram com o seu papel, porque eles fizeram com que o processo acontecesse. Então eu quero falar para você ter intimidade com Deus, para você conversar com Deus, o melhor, é tão bacana, porque a gente não precisa marcar uma hora. Por exemplo, se eu tiver que falar com um advogado, eu preciso marcar um horário, certo? Se eu precisar passar com um dentista, eu preciso marcar um horário. E assim sucessivamente, mas com o nosso Deus não. O nosso Pai, Ele, como eu disse, Ele não faz acepção de pessoas. Onde você estiver aí agora, quem estiver em casa assistindo, quem sabe a pessoa que estiver no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no seu quarto, tomando banho, meu irmão, o livre-arbítrio, ou melhor, o livre acesso está aí. O véu se rasgou de cima a baixo. Você tem livre acesso agora para falar com o seu Pai, para falar com o seu Senhor. E o terceiro tópico que eu quero deixar com a igreja é: lance sobre Ele, Jesus, as suas preocupações. Como eu falei, às vezes nós vivemos tão apegados às nossas preocupações, às adversidades que vêm sobre a nossa vida, e que isso acaba roubando o nosso foco. Isso acaba tirando nós do nosso propósito. E o Senhor disse, né? Joguem, lancem sobre mim. Ele usou a vida do apóstolo Pedro para falar: lancem sobre mim
as suas preocupações, o seu fardo. Por quê? Porque Jesus está cuidando de cada um de nós. Jesus está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Fica em paz, o Senhor é contigo. Pode ser que alguma pessoa, várias pessoas entraram na igreja hoje falando: Fabiano, você está falando de Jesus, que Ele é maravilhoso, que Ele é bondoso, que Ele é o bom pastor, que Ele é uma pessoa, que Ele é Deus. Eu não conheço ainda esse Jesus, mas a minha vida está tão difícil, Fabiano, você não faz ideia. Você está aí de cima, mas eu estou sentado aqui. Você não faz ideia, sabe? Eu estou aqui todo borrado, eu estou aqui todo quebrado, eu estou aqui todo enfaixado. Eu já cometi tantas coisas ruins nesse mundo, eu já fiz tanto mal para muitas pessoas, inclusive para mim. Posso te falar uma coisa? Bem-vindo ao time, porque um dia eu também estive assim. A diferença é que eu decidi seguir os passos de Jesus Cristo. E o Senhor manda te falar essa noite: para de seguir esse caminho que você está seguindo. Esse caminho pode te levar para um caminho de sem volta. Esse caminho pode te levar para um caminho de morte. Mas o Senhor, Ele diz que Ele tem para nós é vida e vida em abundância. Eu não posso entrar no seu livre-arbítrio. Eu não posso mudar o Fabiano, a pessoa, o ser humano, mudar a sua decisão. Mas a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus pode mudar. Então eu te peço nessa noite, deixa de lado toda a religiosidade. Deixa de lado toda acusação, deixa de lado toda a calúnia. Essa opressão que você está sentindo vai cair por terra hoje. Você vai voltar para casa diferente, você vai voltar para casa leve, você vai voltar com seu entendimento mudado, porque a palavra do Senhor é vida, ela é verdade, ela traz cura, ela traz transformação, ela traz libertação, ela gera um novo tempo à sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor anseia em ter você por perto. Olha o que diz em Mateus 9, versículo 10 ao 13. Certa tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados com um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, repito comigo assim, religiosos. Cuidado com o religioso, tá? Que religioso, ao invés de trazer para perto do Senhor, ele vai querer te levar para longe. Porque a religiosidade ela veio para trazer discórdia. E o Senhor não quer isso. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos seus discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois eu, Jesus, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus Cristo, Ele nos ensina que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele não veio para trazer salvação para aquele que já está no caminho, mas Ele veio com a intenção, com o intuito de gerar esse entendimento no seu coração. Se você está se sentindo pecador, dá a mão para mim aqui que eu também sou, meu irmão. A diferença é que a minha decisão ainda está diferente da sua, mas em nome de Jesus isso vai mudar, porque eu e você vamos caminhar junto, seguindo os passos de Jesus Cristo. Os religiosos, como eu disse, eles vieram para trazer discórdias, para gerar dúvida no nosso coração. Então eu repito, pelo amor de Deus, cuidado com os religiosos, cuidado com pessoas que largam a palavra de Deus para te falar o que ela acha. Eu acho que precisa ser assim, sabe? Eu acho que isso não está certo. Meu irmão, antes de que eu venha colocar essa palavra, eu acho, você tem que se perguntar: o que Jesus faria? Será que Jesus faria isso que eu acho? Será que Jesus faria o que você acha? Então nós precisamos ficar muito atentos sobre isso. A palavra de hoje, o Senhor falou muito. Às vezes você pode ter escutado bastante sobre a proximidade e intimidade, a proximidade e intimidade. E você vai dormir essa noite, porque o Espírito Santo do Senhor vai ministrar na sua vida em sonho, em louvor, através da palavra, que para nós termos essa intimidade com o Senhor, nós precisamos primeiro buscar a proximidade. Como eu busco, Fabiano, supervisor, como é que eu consigo a proximidade? Essa proximidade, ela está aberta, ela é de graça, ela está aí para todo mundo. Da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração,
qual o caminho que eu devo fazer para me aproximar ainda mais do Senhor, eu quero instruir vocês também. O caminho para você se aproximar do Senhor está aqui, ó. Esse é o caminho. Aqui está o caminho, a verdade e a vida, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Você quer a proximidade com Jesus? Sim ou não? Se apegue nas Escrituras do Senhor, porque não existe religiosidade que consiga combater a verdade, que é a palavra do Senhor. É a palavra que vai gerar caminho, que vai gerar salvação para você. Que através da sua vida, quando você buscar essa proximidade, Deus vai te proporcionar essa intimidade. E através de você, a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu esposo, a sua esposa será alcançada. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor subir, por gentileza. Esse versículo, esse capítulo 9, quando Jesus está à mesa com os cobradores de impostos e com os pecadores, segundo os religiosos, ele nos ensina de que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E não fazendo acepção de pessoas, ele abriu mão da sua glória. Ele largou a sua glória por mim e por você. Ele largou a sua glória. Ele deixou de estar do lado do Pai, por mim e por você. E nessa noite eu quero que vocês escutem esse louvor e entendam que muitas vezes o vosso inimigo, ele vem para gerar medo no meu coração. Ele vem para gerar dúvida no meu coração. Mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz. Mas em nome de Jesus Cristo, e tirei minhas sandálias. em nome de Jesus Cristo, toda dúvida, toda religiosidade, toda confusão de espírito, eu uso a autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a treva, repreendendo todo o espírito opressor que tem impedido de você se achegar no colo do Senhor Jesus. Essa presença está te visitando nessa noite. Essa mesma presença está te visitando agora. Você vai sentir algo que você nunca sentiu. E você que já sentiu, vai sentir algo mais forte do que você já sentiu. O Senhor vai te levar para outros níveis. O Senhor está te levando para outros níveis nessa noite. Você que não conhece Jesus Cristo, Ele marcou essa noite para estar com você. Ele marcou essa noite para ter com você. Olha o que diz. Aleluia. Que eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Sim, Pai. Que presença é essa? Intercendo, Pai querido, pelos meus irmãos, Pai. Tira toda a tristeza, Pai. Tira todo o cansaço, Pai. Ah, Pai, todo o desânimo, toda a apatia que cai por terra, Pai. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Entrega o controle na mão do Senhor. Faz estabelecer minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Esse louvor, ele se baseia lá em Êxodo 3, quando Moisés, ele se depara com a sarça ardente no monte. E olha o que diz. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não se consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima?
vou ver isso de perto. Repete assim, ó, a proximidade. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E disse Moisés: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia! Moisés não sabia o que estava acontecendo ali, mas naquela hora o Espírito de Deus me fez entender que naquela hora, mesmo sem entender, ele falou: eu preciso sentir isso. Aleluia! E nessa noite o Espírito Santo está te convencendo. De repente você não está entendendo, mas o Senhor, ele quer ter intimidade com você. Você que ainda não conhece uma fração do amor de Jesus Cristo, ou você que já conhece, mas que por algum motivo você se perdeu no caminho, o Senhor está te dando uma oportunidade de vida nessa noite, meu irmão. Se aproxime do Senhor, busque a face do Senhor, que o próximo passo é você ter intimidade com Ele. Que presença é essa? Que presença é essa? Eu não resisti. Aleluia. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Jesus está aqui. Resume nisso. Moisés nos ensina essa noite que para ter intimidade com Deus eu preciso me aproximar. Para ter intimidade com Deus eu preciso me posicionar. Para ter intimidade com Deus eu preciso decidir. E a minha pergunta hoje, minha pergunta nessa noite: você vai voltar para casa da mesma forma que você entrou naquela porta? A igreja do Senhor, essa pessoa que está do seu lado, ela não está aqui para te apontar, para falar, para te acusar, para te oprimir. Pelo contrário, todos que fazem parte do corpo de Cristo nessa noite aqui, eu tenho